Boa noite, mais uma live de segunda. Então, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. A gente hoje vai falar sobre a questão do ganho de peso, por que é tão importante se preocupar com ganho de peso na gestação. E quando eu falo com ganho de peso, né, na verdade, estou falando em engordar na gestação, né? Por que é um risco engordar na gestação? Eu vou trazer para vocês alguns fatores realmente preocupantes sobre o ganho de peso excessivo na gestação. E o que é engordar, né? Por que a gente fala muito engordar, ganhar peso? O que é a diferença entre uma questão e outra, tá bom? Então, vou acalmar você um pouquinho o coração de vocês com relação a isso, tá bom? Outra questão que me perguntam muito, que eu vou responder aqui nessa live de hoje, é quanto de peso que eu devo ganhar na gestação, né? O quanto que é esperado, o que é um ganho de peso saudável, o que não é um ganho de peso. Existe um parâmetro específico para toda gestante, para cada trimestre, para cada fase, enfim, tá? Eu vou responder essas perguntas também, tá? E também vocês vão ver como fazer para não engordar muito na gravidez, né? Então vamos lá. Bom, primeiro, o que é engordar na gravidez? Então, existe uma diferença entre engordar e ganhar peso, tá? De um modo geral, vocês veem muita gente falando sobre o ganho de peso na gravidez. Então, assim, uma coisa que é clara é toda gestante vai ganhar peso. É preciso que ganhe peso. É normal, é esperado que ganhe peso ao longo de toda a gestação. Por quê? Esse ganho de peso, ele depende, na verdade, ele vai ser influenciado, ele vai ocorrer pelas próprias alterações próprias da gestação. Então, desde o início da gravidez, desde as primeiras semanas de gravidez, a mulher, né, o corpo da mulher começa a se adaptar. Então, as estruturas corporais, né, aumenta tecido, enfim, há diversas adaptações fisiológicas para promover uma gravidez saudável, né, para permitir esse desenvolvimento e esse crescimento saudável do bebê, tá bom? Por isso que é natural, é esperado que todas vocês que estão gestantes me acompanhando nessa live de hoje vai ganhar peso, tá bom? Então, assim, não ganhar peso não é comum, mas acontece. Também não quer dizer que seja um problema. Eu vou explicar isso também para vocês, tá bom? Mas o mais comum, o mais esperado, realmente é ganhar peso na gravidez. Então, o ganho de peso, ele é influenciado, né? Ele acontece, por exemplo, pelo aumento do útero, né? Conforme o bebê vai crescendo, principalmente depois do segundo trimestre, que é marcado ali por volta de 14 semanas, 12, 14 semanas, o bebê ele já começa a ganhar peso. Então, o seu útero ele vai acompanhando, obviamente, esse crescimento do bebê. Então, o crescimento do útero, o próprio bebê, peso do bebê em si. Aí a gente tem o desenvolvimento da placenta, formação, né, produção de líquido amniótico, que o bebê está lá imerso, né? Então, assim, o bebê também, ele através desse líquido amniótico, ele vai deglutindo, ele vai conseguindo sentir os sabores, enfim, então é bem legal a função que esse líquido amniótico também exerce através, né, da sua alimentação, tá bom? Então, assim, todas essas adaptações, elas acontecem e vão refletir no ganho de peso da gestante, tá bom? Então, ao longo da gestação, o seu tecido mamário, né, a sua mama vai se adaptando para a amamentação, então ocorre aí um processo que a gente chama aí, né, de mamogênese, né, que é a formação dos tecidos que vão permitir aí a amamentação depois que o bebê nascer, tá bom? Então, enfim, tudo isso junto contribui para o ganho de peso saudável da gestante. O que a gente se preocupa é com o engordar. O que significa engordar? É ganhar tecido adiposo. Significa que a gestante está ganhando peso além daquilo que seria considerado esperado para uma gestação saudável, tá bom? E o ganho excessivo de tecido adiposo na gestação, ele sim está associado com fatores de risco muito sérios para a gravidez, tá bom? Então, por isso que a gente se preocupa muito com o engordar na gravidez. Por isso que a gente fala que as gestantes não devem engordar, elas devem ganhar peso de forma saudável, tá bom? Então, quais são os riscos de engordar na gravidez? Ou seja, de ganhar peso de forma descontrolada, de ganhar muito peso num mês só, ou de ganhar muito peso de forma muito rápida, tá? Quais são esses riscos? Sem dúvida, o que primeiro vem à nossa cabeça é o diabetes gestacional, tá? Então, assim, o diabetes gestacional, ele está diretamente relacionado a um ganho de peso excessivo, descontrolado, muito rápido na gestação. Até mesmo também está relacionado
ou seja, mulheres que iniciam a gestação com excesso de peso, com sobrepeso ou com obesidade, mais importante, também tem, obviamente, um risco maior, não significa que vai ter, significa que tem mais chances de ter. Então, a gente fica um pouquinho mais atenta, né, para essa mulher que inicia a gravidez com excesso de peso, com sobrepeso, com obesidade, tá bom? Porque, sim, há relação, nesses casos, do desenvolvimento de diabetes gestacional ao longo da gestação. Outra questão que também está relacionada com ganho de peso excessivo, com o engordar na gravidez, é o aumento da pressão arterial e as suas complicações, né? A mais conhecida delas é a pré-eclâmpsia, tá bom? Então, mulheres com ganho de peso muito rápido na gestação, né, que engordam muito na gravidez, principalmente da segunda metade em diante, tem mais chances de ter um aumento de pressão, de ter as complicações causadas pelo aumento da pressão na gravidez, tá bom? Então, por isso que a gente também fica muito atento e preocupado com o ganho de peso na gestação, tá bom? Outro problema, né, que a gente vê também é relacionado às complicações de parto, tá? Então, assim, mulheres que ganham muito peso podem ter um parto um pouquinho mais difícil, né? Enfim, tem alguns probleminhas ali que podem acontecer no momento do parto para essas mulheres que ganham muito peso na gravidez, que de fato engordam na gravidez, tá bom? Outra coisa, quando a mulher ganha muito peso, né, ela está engordando, não é só ela que está engordando, na maioria das vezes o bebê também reflete esse ganho de peso. Então, quando o seu médico pede aqueles exames de ultrassom para ver como é que tá o bebê, está crescendo, né? Aí o médico fala, tá bem, tá crescendo bem, tá com tamanho ótimo, ou tá com percentil tanto, né? Olha para essa fase, ele tá muito bom, ou não, ele tá crescendo mais. Isso também é um sinal de alerta para a gente. Por quê? Se o bebê está crescendo muito em determinada fase da gestação, ali por volta de 20 e poucas semanas, ainda não chegou a 30, significa que a gente precisa ficar atento, né? Será que isso está refletindo a um ganho de peso mais acelerado? Então, acontece muito, por exemplo, das meninas não se preocuparem muito com peso, né? Enfim, não tinha histórico de diabetes gestacional, saúde tranquila, e aí descobre a gravidez e vai deixando levar, e com isso o peso vai ganhando, né? E vai pensando assim, às vezes, mas isso é normal, toda grávida engorda, tem que comer. Enfim, né? São vários palpites, várias coisas que a gente vai ouvindo ao longo da gravidez que, de fato, refletem nesse ganho de peso, tá bom? E aí, quando chega na metade da gravidez, às vezes o médico faz lá o exame, né? Da ultrassonografia, e aí vê que o bebê cresceu um pouquinho mais, então ele tá mais gordinho. Aí o médico vai falar assim, olha, atenção, o que está acontecendo, né? E a gente começa a ver que isso pode ser um reflexo, sim, do seu ganho de peso na gestação, tá bom? Isso costuma ser um sinal de alerta para as gestantes, e aí é quando elas, às vezes, né, quem não inicia o acompanhamento, que seria o mais indicado no início da gestação, isso pode acontecer e aí acaba tentando, né, fica mais assustada, enfim, né, acontece muito, muito isso também. Não precisa ser assim, tá bom? É possível a gente controlar o ganho de peso desde o início da gestação, o que, na verdade, é o mais indicado, para evitar que isso aconteça. Também não quer dizer que se você chega no meio da gravidez, por exemplo, com 20 e poucas semanas, 24, né, e fez lá a ultrassonografia dessa fase da gestação, seu bebê está um pouquinho mais gordinho que precisava para aquela fase, não significa que ele vai ser assim até o final, a gente consegue diluir esse ganho de peso, frear esse ganho de peso seu na gestação, consequentemente o bebê volta para a curva, tá bom? Então, isso é um reflexo positivo do acompanhamento nutricional da gestação, porque a gente consegue ajustar, adaptar a sua alimentação de forma a corrigir esse crescimento ou esse ganho de peso descontrolado, né, ou excessivo no bebê, tá bom? Por isso que isso também é um problema. E por que é um problema o bebê ficar mais gordinho, né? Por que o seu médico fica preocupado, às vezes, quando o seu bebê está acima do percentil indicado para aquela fase da gestação, para aquela idade gestacional, né? Melhor traduzindo. Porque um bebê mais gordinho, mais cheinho, ele também tem riscos de saúde, né? Um bebê mais cheinho, ele pode refletir um diabetes gestacional ainda não diagnosticado, que precisa ser melhor investigado. Ele pode também, né, quando o bebê ganha mais peso e está um pouquinho mais gordinho para essa fase da gestação, ele pode ter mais riscos de nascer com excesso de peso, por consequência, ele ter obesidade na infância e ainda, né, ter obesidade ao longo da vida. Claro que a obesidade, tanto na infância
quanto na vida do seu filho, né, ao longo da vida dele, vai depender muito do estilo de vida que ele vai adotar. Então, da alimentação que ele vai ter, né, se ele vai fazer atividade física ou não, da qualidade da alimentação, enfim. Mas é um botãozinho que a gente liga ali, ainda na gestação, para ele ter mais chances de ter obesidade, não só obesidade, as doenças associadas com a obesidade. Então, mais chances dele, por exemplo, vir a desenvolver um diabetes, né, que é a resistência à insulina, as doenças cardiovasculares também. Então, tem muitos estudos falando sobre isso, gente, da relação, né, do ganho de peso na gestação, né, obviamente que é reflexo da alimentação da mãe, então, do ganho de peso na gestação, com a saúde da criança, né, do filho, enfim, ao longo da vida. Isso é o que a gente chama de programação metabólica, tá bom? Então, na gestação, a gente ativa determinados genes que vão ser, por exemplo, responsáveis pela obesidade, pela diabetes, pelas doenças cardiovasculares, né? Então, enfim, por exemplo, pelas chances, às vezes, de ter um infarto, enfim, doenças do coração, não significa que vá ter, significa que é uma chavezinha que está ali ligada, vai depender muito do ambiente que ele estiver, do estilo de vida, enfim, do estilo mesmo de alimentação, enfim, de atividade física que ele vier fazer ao longo da vida. Mas sim, você pode contribuir de forma positiva ou negativa para aumentar essa chance, tá bom? Então, essa é a questão da programação metabólica. Por isso que é importante. Então, assim, nada melhor, né, do que a gente contribuir de forma positiva para que a gente tenha filhos saudáveis ao longo de toda a sua vida, né? Então, assim, o ganho de peso é um fator que influencia diretamente a qualidade da sua alimentação também, tá? Então, assim, óbvio que se você contém uma alimentação mais rica em, por exemplo, gordura, açúcar, isso também vai ativar essas mesmas chavezinhas, esses mesmos genes, tanto para a obesidade quanto para o diabetes, né? Enfim, ao longo da vida, tá bom? Isso é muito importante, por isso que a gente também fica atento, tá? Com relação ao crescimento do bebê, tá bom? E outra questão, né, que a gente tem, obviamente, que muitas mulheres que me procuram se preocupam, que é a questão estética. Óbvio, não é que ela existe e ela não é menos importante, tá bom? Mas ela não é só isso, né? Então, assim, quando a gente fala em preocupação com ganho de peso, muitas meninas me preocupam com medo, né, de engordar muito e depois não voltar para o corpo que tinha de antes da gravidez. Isso é uma preocupação super plausível, né? Então, assim, é bem, enfim, é aceitável, é uma preocupação que muitas mulheres têm e que deve ser respeitada. Mas tem a questão de saúde, como eu falei para vocês, né? Então, tem a questão de que mulher que engorda muito na gravidez, ela tem mais chances de expressão alta e a própria retenção de peso pós-parto. Então, mulheres que ganham muito peso na gravidez, também não é regra, mas é o mais comum de ter mais dificuldade de perder esse peso depois do nascimento do bebê. E é aquela história, né? Nossa, depois que eu engravidei, depois que eu tive meu filho, nunca mais voltei a vestir as minhas roupas de antes de engravidar. Será que precisa ser assim, né? Óbvio, existe a estrutura corporal, né? Cada mulher tem um metabolismo, cada mulher tem uma estrutura física, mas se a gente consegue controlar o ganho de peso ao longo da gestação, é muito mais fácil de fazer com que esse peso se perca, né? Com que você perca esse peso após o nascimento do bebê. Isso também não vai acontecer no primeiro mês. Isso vai acontecer ali ao longo dos 6 primeiros meses, do primeiro ano, às vezes 1 ano e meio. Mas, enfim, cada mulher tem seu tempo para perder. Mas, sim, quando a gente controla o ganho de peso na gestação, ou seja, quando há um ganho de peso saudável na gravidez, as chances de você retornar a esse peso de forma mais fácil, né? De você voltar, por exemplo, a usar a sua calça jeans que você usava antes de engravidar é muito mais fácil, tá bom? São muito maiores, na verdade, tá? Então, isso também é legal, também é uma preocupação que deve ser levada em consideração, tá? Que é a questão estética, tá bom? E como eu falei, né? O que é um ganho de peso saudável na gravidez? Será que existe um ganho de peso saudável comum para todas as gestantes? Na verdade, não. Tá? Então, assim, a avaliação e o planejamento de ganho de peso na gestação, ela é feita de forma individualizada, tá bom? Então, cada gestante, por exemplo, que chega até mim preocupada com ganho de peso, óbvio, mesmo se não estiver preocupada com ganho de peso, isso é uma questão que é levada em consideração no acompanhamento. Por quê? Por conta de todos os riscos que eu falei ainda há pouco, tá bom? Então, assim, a gente faz o planejamento, a gente faz como se fosse uma expectativa, né, de ganho de peso ao longo de toda a gravidez, tá bom? Isso não significa que a mulher terá um número X para atingir até o dia do parto. Também não é isso,
tá bom? Existe um parâmetro que a gente utiliza para se basear, né? E esse parâmetro a gente vai comparando com a gestante ao longo da gestação, tá? Então, vou explicar isso com mais calma para você, tá bom? Inclusive, a gente vai comparando também o ganho de peso da gestante com o ganho de peso do bebê. Então, por exemplo, será que o bebê está crescendo muito? Será que o bebê está crescendo pouco? Né? Então, a gente vai comparando tudo isso, vai avaliando todas essas questões, mesmo se houver uma perda de peso, tá bom? Então, cada questão que vai acontecendo ao longo da gestação, a gente vai ficando atenta, né? E vai prestando atenção para ver se é um reflexo da alimentação ou de outros fatores que não são exclusivos da alimentação, tá bom? Então, assim, de um modo geral, o que é esperado, o que é indicado? Então, por exemplo, se você começa hoje, você descobriu hoje a gravidez, tá? Então, você vai procurar um acompanhamento nutricional, vai procurar um nutricionista que acompanhe gestantes. O que a gente fala, o que a gente espera, né? O que a gente orienta? Que no primeiro trimestre você praticamente não ganhe peso. Então, o recomendado, o indicado, o esperado é que a gestante não ganhe peso na gestação, tá? Porém, isso não deve ser uma regra, tá? Então, assim, se você já está com 10 semanas, já ganhou 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, tranquilo, fica tranquila, não entre em pânico, não acha que, meu Deus, né, já ganhei muito peso. Não é assim, a gente vai acompanhando, por isso que o acompanhamento, né, em cada fase da gestação é importante, para você não entrar em pânico, não ficar desesperada e fechar a boca sem necessidade, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro trimestre, a gente, óbvio, né, assim, quanto menos peso você ganhar no início da gravidez, melhor. Por quê? Você vai ter mais margem, né, para ganho de peso no momento que, de fato, o bebê vai estar ganhando peso, vai estar crescendo, que é a partir do segundo trimestre. Então, após 14 semanas, a gente começa a contar, de fato, esse ganho semanal, acompanhar cada vez mais de pertinho mesmo esse ganho de peso semanal que você tem a partir do segundo trimestre. Por quê? É a partir dessa fase que o bebê ele já está formado, né? Ele agora vai amadurecer mais os órgãos, ele vai crescer, né? Então vai aumentar de tamanho, de comprimento, e ele vai ganhar peso, tá? Se ele ganha peso, as estruturas corporais suas começam a aumentar para que ele ganhe peso, né? Naturalmente você vai ganhar peso também, tá bom? Então, por isso que a gente indica, né? O indicado é que você segure, bota o pé no freio no início e não queime a largada. Porque quando você queima a largada no início da gestação, a gente consegue super tranquilo controlar a partir do segundo trimestre, não tem problema. Mas é melhor que você consiga fazer as coisas mais aos pouquinhos, né? Cada coisa no seu tempo, tá bom? Então, a partir do segundo trimestre, a gente, como eu falei, a gente se baseia em parâmetros, em curvas para acompanhamento, né, em recomendações que existem. Atualmente, as recomendações que existem para ganho de peso para gestantes são todas internacionais. Ainda está em fase de elaboração, em fase de estudos, aqui por universidades brasileiras, né, enfim, diversos grupos de pesquisa aqui no país estão tentando, né, adotar, tentando criar, formar uma curva mesmo de ganho de peso para gestantes brasileiras, tá? Mas o que a gente tem hoje para se comparar são curvas, né? São gráficos, são recomendações internacionais, tá? Então, que é a IOM, né? Que ela é americana, né? Então, assim, são curvas de outros países que a gente utiliza para acompanhar. Mas é como eu falei, é um parâmetro, né? É como se fosse... A gente precisa ter alguma coisa para olhar, para ter como referência, né? Para saber se está muito acima, se está muito abaixo. Mas é o que eu falo para todas as meninas que eu acompanho. O livro, né, a recomendação, a literatura, ela está ali para nos nortear, mas ela não deve ser a regra. Por isso que você não tem que ficar com um número X na cabeça, né, para chegar e atingir aquele peso até o final, até o dia do nascimento do seu bebê. Não. O que a gente vai acompanhando é o seu gráfico, é a sua curva de ganho de peso ao longo da gestação. Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico, tá? Para vocês entenderem melhor o quanto que é esse ganho de peso aqui ao longo, a partir do segundo trimestre, tá? Então, por exemplo, o que a gente utiliza primeiro para avaliar e para planejar, né, esse ganho de peso com a gestante? É o estado nutricional de antes da gravidez, ou seja, de início, né, da gravidez, seja ali dos primeiros momentos da gravidez, né, das primeiras semanas de gestação, mas o mais indicado é que a gente utilize o que a gente chama de peso pré-gestacional, que é, né, aquele estado de corporal, estado nutricional mesmo,
que você tinha logo antes de engravidar, até no máximo 3 meses antes de engravidar. Então, se você começa a gravidez com um peso saudável, que seria ali, né, o que a gente chama de IMC normal, você deve ganhar, como eu falei, é um parâmetro, não é uma regra, eu não quero que ninguém saia daqui com esse número na cabeça e colocar esse número como meta, pregar no armário e dizer, meu Deus, só posso ganhar isso. Não é isso, tá? É um parâmetro. A gente deixa ali mais ou menos, em média, de 11,5 a 16, tá? Significa que toda gestante que inicia com peso saudável vai ganhar 12 quilos ou vai ganhar 14 quilos? Não, ela pode ganhar menos. Ela pode ganhar mais e o bebê nascer saudável e perder esse peso depois. Enfim, isso vai depender muito do acompanhamento, isso vai depender muito da avaliação individual que a gente faz, tá? Tanto da gestante, como mulher mesmo, como do próprio crescimento do bebê e a comparação dessas duas coisas juntas, tá bom? Então, a gente vai acompanhando muito isso, tá? Então, por isso que não existe um número-chave, né, para todas as gestantes ganharem, tá? Então, aquilo que às vezes muita gente fala, toda grávida deve ganhar 1 quilo por mês na gestação, dando 9 quilos no total. Não é bem assim, tá bom? Então, tem gestante que vai ganhar 9, tá tudo bem. Tem gestante que vai ganhar 9 e pode ser pouco. Tem gestante que vai ganhar 3 e tá tudo bem, tá? Tem gestante que às vezes termina a gravidez só com o peso do bebê e também tá tudo bem, tá bom? Então, cada caso é um caso, a gente avalia. Agora, o que é um ganho de peso muito excessivo? Obviamente, né? Quando foge muito desse padrão, né? Desse desvio padrão, a gente fica atento, né? Então, assim, quando a mulher às vezes ganha 4 quilos em um mês, 5 quilos em um mês, 3 quilos em 2 semanas, né? A gente fica, opa, peraí, o que está acontecendo, né? Então, será que é a alimentação? Será que tem alguma coisa aí por baixo que a gente não está entendendo, né? Se a alimentação estiver tudo bem, o médico pode pedir alguns outros exames para identificar da onde que vem esse ganho de peso, né? Porque, né, se a mulher está fazendo direitinho o acompanhamento, está seguindo a dieta e ainda assim continua ganhando peso, é preciso investigar de onde que vem esse ganho de peso, tá bom? Então, é basicamente isso, tá bom? Então, assim, a gente vai avaliando, compara com o que tem de recomendação, de indicação, e vai acompanhando com outros fatores, tá? Então, não existe uma regra para todo mundo. E se você começa a gravidez com excesso de peso, você vai ter uma margenzinha menor, né? De ganho de peso do que, por exemplo, uma mulher que começa com ganho de peso com peso normal, né? Que é o que a gente chama de eutrofia. Então, por exemplo, por regra, né, por recomendação, a mulher que começa com excesso de peso, ela vai variar ali em torno de 5, 9 quilos, tá bom? No máximo na gravidez, tá? Como eu falei, isso não é regra, isso não é um número para ninguém sair daqui, né? Botar no armário e falar, meu Deus, só posso ganhar X até o meu bebê nascer. Não é assim, tá bom? Então a gente vai acompanhando. Por isso que eu vou mostrar para vocês o gráfico, tá? Que todo gestante que faz acompanhamento comigo tem acesso a esse gráfico no aplicativo, que é o que eu brinco, que é o gráfico da nutricionista, tá? Esse é um gráfico que a gente avalia ao longo de todo o acompanhamento. Então, assim, as meninas que fazem acompanhamento comigo, elas me mandam, hoje fui no obstetra, ganhei tanto. Aí eu coloco, vejo no gráfico, olha, não, fica tranquila, tá dando tudo certo, né? Olha, não, o que aconteceu? Foi tantos quilos em 2 semanas, tá tendo alguma dificuldade? Vamos fazer o diário. Será que está acontecendo alguma coisa? Vamos buscar daí, né? O que está acontecendo? Se a pessoa não, de repente, não está conseguindo, por uma questão de ansiedade, enfim, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente consegue trabalhar isso também e segurar um pouquinho do ganho de peso, tá bom? Então, esse é o gráfico, que eu brinco que é o gráfico da nutricionista, tá? Que é o gráfico de IMC por semana gestacional. Então, acho que vocês estão conseguindo ler aqui, né? Porque está ao contrário. Mas, ó, é o gráfico da gestante, tá? O gráfico de ganho de peso na gestação, tá bom? Então, o que a gente vai acompanhando? Por exemplo, como eu falei, né? Acho que assim dá melhor para vocês verem. Se o A é de adequado, tá? Então, se a gestante inicia aqui no início da gestação, começa aqui no início da gestação com um peso adequado, o esperado é que ela não perca peso, tá? E também não ganhe peso muito rápido, né? Ou seja, que não vá para essa curva daqui de cima. O que é o indicado? Cada mulher vai ter uma curva, cada mulher vai ter um ponto de partida. Então, se ela começa mais aqui acima, a gente vai acompanhando. O que é o esperado? No primeiro trimestre é que tenha um ganho de peso mais linear, né? E a partir do segundo trimestre, que esse ganho de peso comece a subir de forma constante e estável, tá? Então, crescente, mas mais lento, né? Digamos assim. Ou seja, se a gente faz um pico muito rápido, ela pode ela pode subir para a faixa de cima. Ou se ela perde muito peso em pouco tempo, ela cai para a faixa de baixo. Então, o que a gente vai esperando? Que ela mantenha o seu próprio padrãozinho, né? Então, mantenha aqui até
terminar a gravidez dentro do peso adequado, tá bom? Mesmo que um mês ela ganhe mais, no mês ela não ganhe nada, tá bom? O importante é a gente ir avaliando ao longo do tempo fatores que possam estar interferindo nesse ritmo de ganho de peso, digamos assim, tá bom? Então, esse é o gráfico que toda gestante que eu faço acompanhamento, a gente faz, tá? Independentemente se na consulta, obviamente, a gente sempre fala sobre esse gráfico, mas nos intervalos entre uma consulta e outra, a gente vai sempre pontuando. Então, quando elas me mandam, deu tanto, né? Hoje eu fui no obstetra, disse que tá tudo bem. Enfim, eu abro o prontuário, vejo quanto que ela estava da última vez e vou comparando, tá bom? Assim eu dou um feedback para ver como é que tá nessa questão do acompanhamento, tá? Se precisar de intervir em alguma questão da dieta, a gente faz uma intervenção, não tem problema, tá bom, meninas? O importante é que tenha esse acompanhamento mais flexível para poder, sim, segurar esse ganho de peso ao longo da gestação, tá bom? Então, tá bom. Como que a gente faz, então, para controlar esse ganho de peso, né? A gente, primeiro, né? Então, todas as meninas que começam, o ideal é que você comece o acompanhamento no início da gestação, assim que descobrir a gravidez, procurar um nutricionista que acompanhe gestante, tá? Esse é o mais indicado. Mas, se você chegou aqui, está me acompanhando nessa live, está no meu canal, enfim, está assistindo, já está na metade da gravidez, já ganhou, enfim, mais do que deveria para aquela fase, né? Seu médico já deu um puxãozinho de orelha, já te alertou, está preocupado? Calma, sem desespero, tá bom? Sempre há tempo de iniciar o acompanhamento, sempre há tempo de corrigir, de frear essa velocidade de ganho de peso, evitando, assim, os riscos, né? As complicações associadas ao excesso de ganho de peso na gravidez, tá bom? Então, primeiro, o que a gente faz, né? Então, assim, primeiro contato que a gente tem na gravidez é um momento de colocar ordem na casa, digamos assim, né? De melhorar o terreno, de preparar ali todas essas questões, tá? Então, o que a gente faz? A gente avalia minuciosamente, né? Conversa com muita calma, então, com bastante tempo. A gente vai tirar muitas dúvidas sobre questões alimentares, né? Então, é preciso que você leve as suas dúvidas para o nutricionista que acompanha a sua gestação. Tudo, anota num livrinho, gente, anota num caderno, no celular, no Notes. Enfim, dá um jeito, tá bom? Não saia da consulta com dúvidas, tá? Mas, enfim, é importante que nesse primeiro momento a gente converse bastante sobre o seu hábito alimentar. Por quê? Conversando sobre o hábito alimentar, a gente consegue identificar fatores que podem estar associados a um prejuízo, né? Que podem, sim, ser indicativos de que você tem mais tendência a ganhar mais peso na gravidez, tá bom? Então, a gente ajusta a rotina, né? Vê se você tem dificuldade com planejamento, organização. Uma das coisas que as meninas falam muito para mim, que fazer dieta é difícil, porque tem que ficar cozinhando todo dia, né? Preparando os alimentos todo dia, tem que estar... Enfim, tem gente que não... eu não tenho esse tempo, enfim, eu não gosto. Enfim, seja lá qual o motivo que isso seja uma dificuldade para você na sua gravidez em seguir um plano, em seguir uma modificação na alimentação. É possível fazer as mudanças necessárias na alimentação sem que você vá para a cozinha todos os dias. Para isso, você precisa de organização e planejamento, né? Tirar, de repente, um momento do seu fim de semana e fazer as refeições da semana, montar em marmitas. Enfim, há a opção também de você pedir comida em restaurantes que fazem comida caseira, ou outra opção também, que é muito utilizada, às vezes recorrer àquelas empresas que fazem refeição congelada. Então, assim, não precisa entrar em pânico, achar que vai começar um acompanhamento na gestação e vai precisar ficar refém da cozinha se isso é um problema para você, tá? É possível ter alternativas aí e seguir bem com isso, tá bom? Então, a gente melhora a qualidade da alimentação, né? Quando a gente faz esses ajustes na rotina, a gente procura primeiro melhorar a qualidade da refeição, da alimentação como um todo, mas, obviamente, focando em cada refeição de forma individualizada. Como é que está sendo seu café da manhã? Como é que está sendo seu almoço? O que você está comendo nos intervalos? Né? Será que você está ficando muito tempo sem comer? Será que você, por exemplo, tem o hábito de beliscar nesses intervalos? Então, a gente vai começando nesse inquérito, nessa entrevista, nessa conversa de primeiro momento, identificar, pescar, né? Puxar dali diversas questões que
podem estar perdidas ali, né? Enfim, mas que de fato fazem toda a diferença para essa questão do peso, para que esse peso esteja aí ganhando muito, se você esteja ganhando muito peso, tá? Então, muitas vezes as meninas falam assim, nossa, mas eu como tão direitinho, né? E aí eu estou ganhando peso. Então, a gente vai buscando algumas questões que às vezes não pode ser mais comportamental, enfim, né? Pode ser mais de ansiedade. Então, a gente vai buscando muitas coisas ao longo do acompanhamento que vai te ajudar a identificar fatores que dificultam, né? Que atrapalham esse ganho de peso saudável na gestação. Ou, então, né? Que fazem com que você engorde na gravidez, tá bom? Então, por isso que uma das ferramentas que eu utilizo muito com as meninas, que eu acompanho, né? E que você deve conversar com o nutricionista que você procurou, enfim, né? Que você tá seguindo acompanhamento. Se não está seguindo, mais uma vez, te indico fortemente que procure um nutricionista na sua gravidez, um nutricionista especializado no acompanhamento de gestante, para que ele possa te orientar nessa questão, tá bom? É o diário alimentar. Então, o diário alimentar, ele é uma ferramenta poderosa. Então, assim, todas as meninas que fazem acompanhamento comigo, elas têm acesso livre, seja ao meu celular, seja, obviamente, ao aplicativo que eu uso, né, ao software que eu uso de acompanhamento, e lá onde elas conseguem registrar as refeições de cada refeição do dia. Então, assim, eu vou avaliando, né, como é que tá. O objetivo não é julgar, não é pegar na orelha de ninguém, tá? Não é, enfim, né, não é chamar atenção, não é isso. O diário alimentar, ele tem 2 objetivos, na verdade, né, mais principais. Primeiro, me ajudar a ver como é que você está, se você está conseguindo fazer na prática, né? Com isso eu consigo identificar algumas dificuldades que você possa estar tendo na prática mesmo, na execução desse plano alimentar, porque é muito comum, você sai do consultório do nutricionista cheio de orientações, cheio de papel, receita, plano alimentar, e agora? O que eu faço? Né? Então, você precisa ter esse feedback, esse contato contínuo entre as consultas, né? Entre uma consulta e outra de cada fase da gestação, para que as coisas possam dar certo, tá bom? Então, isso é a forma mais importante, é a melhor forma que você tem de conseguir controlar o peso, enfim, né? Todas outras questões podem acontecer aí na gestação, tá bom? Então, o diário alimentar, ele tem esse objetivo, ajudar o profissional a avaliar, né? A te dar o feedback, até mesmo orientar. Então, assim, às vezes eu vejo no diário alimentar, as meninas, às vezes, com pouca opção. Então, assim, olha, testa desse jeito. Por que você não testa aquela receita que eu coloquei? Ou então, olha, você não precisa, você pode incluir isso aqui também nessa refeição, tá bom? Então, assim, é bem legal, porque é uma forma que eu tenho de ajudar, tá? E outra forma que também é importante, um dos objetivos, né, dos benefícios do diário alimentar, é que o diário alimentar promove consciência alimentar, tá? Então, assim, você consegue, quando você olha, fotografa, registra, para prestar atenção no que você está consumindo em cada refeição, você de fato fica mais atento. Então, você cria consciência sobre a quantidade, sobre os alimentos que você está escolhendo. Você olha, você visualiza ali, né? Você sai do automático. Isso, cada dia, cria um novo hábito. Isso, cada dia, vai tornando com que você consiga, de fato, introduzir isso de forma natural na sua vida, no seu dia a dia. Então, eu tenho gestantes que falam assim para mim, nossa, depois que eu comecei o diário alimentar aqui no sistema, eu não quero mais parar, porque virou tipo videogame, né? Eu sinto falta se eu não faço. Não tem problema, pode fazer, deve fazer, da melhor forma. Então, assim, tem meninas que não se adaptaram ao sistema, tira foto, faz tabela, me manda no WhatsApp. O importante é ter esse feedback, tá bom? Seu como profissional que te acompanha na gestação, porque isso vai te dar muito mais tranquilidade de seguir com a dieta, né, de seguir com as mudanças na alimentação, sem necessariamente ter que fazer restrições, sem ficar perdida se o que você está comendo faz mal para o bebê. Ai, meu Deus, será que eu posso comer isso na gravidez? Ai, meu Deus, eu vou comer isso aqui, vou engordar. Então, muita calma nessa hora, tá bom? Não precisa ser assim, tá? Então, é isso, né? E aí, como que a gente faz isso na prática, né? O acompanhamento nutricional ao longo da gestação, ele deve envolver um encontro específico em cada fase da gestação. Basicamente, em cada trimestre da gestação, você deve ser acompanhado. Então, como eu faço no consultório, tá? Todas as meninas que me procuram no início da gestação, elas têm a oportunidade de seguir comigo até o final da gestação, né? Que é o pré-natal, tá? O pré-natal nutricional.
Então, assim, no primeiro momento, no primeiro trimestre, a gente faz todos os ajustes de rotina, né? Ajusta a qualidade da alimentação, que é o que eu brinco com elas, que é o preparar o terreno, é preparar a casa, né? A gente identifica dificuldades, então tem muitas meninas que falam assim, nossa, eu nunca me preocupei com a alimentação, mas agora não sou só eu, tem um bebê crescendo aqui dentro de mim, eu não posso mais seguir desse jeito, né? Então a gente pontua todas as dificuldades, né, que existem nesses casos e vamos trabalhando em cima de cada uma delas. Será que é planejamento? É organização? Enfim, né? Então, assim, tem como fazer o planner, tem como fazer diversas coisas, né? Diversos ajustes para melhorar e para fazer com que tenha um início de gestação mais tranquilo possível, com a alimentação sendo sua aliada e não um obstáculo, tá bom? Então, a gente consegue, no primeiro trimestre, por exemplo, né, aliviar os enjoos. Então, tem meninas que chegam, às vezes, com 10 semanas, enjoando muito, não conseguindo comer nada. Isso atrapalha, obviamente, o consumo da alimentação, né? Às vezes, não consegue fazer as refeições de forma indicada. Então, a gente avalia como é que está essa rotina. Está ficando muitas horas sem comer? O que mais te dá enjoo? Né? O que você consegue consumir melhor em cada refeição? Então, a gente vai fazendo tudo isso nesse primeiro momento. Então, o primeiro trimestre é o momento de colocar a ordem, se acalmar, né? Preparar o terreno, para ao longo da gestação a gente podendo subir esses pilares aí dessa casa, né? E construindo essa casa para chegar até o final da gestação com tudo bonitinho, tá bom? No segundo trimestre, depois que a gente já ajustou tudo, já criou um novo hábito, então a gente vai, né, ao longo de cada semana, trabalhando questões, trabalhando dificuldades, né? Então, assim, gente, você sai do consultório do nutricionista, você cai na sua vida, você cai na sua rotina de trabalho, rotina de vida, rotina familiar, rotina de relacionamento, enfim, diversas questões que estão aí interferindo, né, influenciando na sua alimentação de forma positiva e negativa, tá bom? Então, a gente vai trabalhando isso a cada semana. Para quê? Para te deixar cada vez mais tranquila nessa trajetória, para que esse caminho não seja muito difícil, tá bom? Quando chega no segundo trimestre, um pouquinho antes de chegar no segundo trimestre, a gente faz outro encontro mais detalhado, né? Nesse encontro do segundo trimestre, o que a gente busca? Obviamente, né? Ver como é que você veio até ali e traçar o planejamento de ganho de peso. Então, vamos ver como é que foi essa curva do primeiro trimestre, o que deu certo para você, né? E a gente foca no que deu certo. O que não funcionou muito bem, a gente deixa de lado ou faz de um jeito diferente, tá bom? Independentemente disso, se nesse meio do caminho, a primeira consulta, né, que dura ali em torno de 1h30, e a segunda, né, acontece alguma coisa, às vezes a gente se encontra também, bate um papo de 15, 20 minutinhos, ajusta a dieta, tá bom? Isso dentro do acompanhamento do pré-natal, tá? Quando chega no segundo trimestre, como eu estava falando, a gente faz a questão do ajuste do ganho de peso e, principalmente, começa a ver questões que são fundamentais, que estão ali bem escondidinhas, né? Mas, às vezes, gritando ali, que é o comportamento alimentar. Então, passada a fase de surpresa, né, de euforia, de, meu Deus, estou grávida, e agora o que eu faço? Estou enjoada, não consigo comer nada, o cheiro está me incomodando. Chega o segundo trimestre, é a fase de lua de mel na gestação. Nesse momento, é quando as meninas começam a sentir mais fome, né? Quando começa, às vezes, não só a fome física, né? Mas uma fome mais emocional. Então, a gente faz os ajustes mesmo de recomendação nutricional na gestação. Então, você não pode, não deve ter uma única dieta para seguir a sua gestação inteira. Isso é um erro, tá bom? Sim, você deve melhorar a sua alimentação, qualidade da alimentação, rotina, mas a sua dieta, ela deve ser ajustada em cada fase da gestação, em cada trimestre da gestação, tá bom? Dependendo de cada questão que possa acontecer aí, tá bom? Então, no segundo trimestre, a gente ajusta a proteína, olha lá que eu falei, né? O bebê, ele começa a crescer mais, então ele começa a ganhar peso, lembrando que o carboidrato é muito importante para ganhar peso, né? Então, uma das coisas que as meninas fazem no segundo trimestre começa a ganhar muito peso, começa a tirar fruta, pão, macarrão, enfim, né? Quem me acompanha sabe que eu falo muito disso aqui no Instagram. Não é para ser assim, tá bom? Carboidrato, ele é um nutriente muito importante para o ganho de peso do bebê, mas ele sozinho não faz isso, né? A gente precisa ajustar a proteína, tá? Então, é proteína, carboidrato e a qualidade da gordura que você está ingerindo na alimentação também conta demais para o ganho de peso na gestação, seu, né? E do seu bebê, tá bom? Então, por isso que no segundo trimestre,
tem todas essas questões da preocupação do ganho de peso, tem essa preocupação do ajuste nutricional, recomendação, ajuste de suplementação, gente, tá? É muito importante. A gente vê risco de anemia, a gente vê risco de nutrientes importantes que possam estar aí deficientes, tá? Então, cada coisa a gente vai acompanhando, cada fator a gente vai acompanhando em cada fase da gestação. Então, o segundo trimestre é uma fase muito específica, muito detalhada, né? Muito sensível, digamos assim, da gestação, tá bom? Então, a gente trabalha comportamento alimentar, né? Fome emocional, que eu falo muito, né? Ansiedade, aquela questão, às vezes, de comer por ansiedade. Acontece também essa questão de, eu tenho muita vontade de comer doce, então a gente vê da onde que vem essa vontade. Trabalha uma ferramenta muito legal na consulta, né, para poder ajustar e diminuir, né, ajudar a evitar esse ganho de peso excessivo e os fatores. Então, por exemplo, no segundo trimestre também, né, na verdade, no finalzinho do segundo trimestre, é normalmente quando as meninas fazem o teste de tolerância oral à glicose. Se der alguma alteração, a gente já ajusta, tá bom? Então, não tem problema. Ajustes necessários, eles são feitos mesmo no intervalo. E quando chega o terceiro trimestre, né, é o preparo, obviamente, para a reta final da gestação. Lembrando que no terceiro trimestre também há ajustes nutricionais, né, para ver como é que está o crescimento do bebê. Então, assim, acontece muitas vezes de meninas que não fazem o acompanhamento na gestação, chegar muita preocupação do ganho de peso, restringe muito a alimentação, chega no terceiro trimestre, quando o bebê já devia estar com um peso X, o bebê está mais magrinho, tá? Aí procura o acompanhamento para fazer o bebê ganhar peso. É possível? Totalmente possível. Mas não precisa ser assim. Por isso que esse acompanhamento, essa evolução gradual, ela é fundamental, porque a gente vai cada fase trabalhando questões importantes do que você chegar no final e ter que fazer tudo de uma vez só, tá bom? É mais difícil. É possível? É possível, mas a gente tem menos tempo para trabalhar questões fundamentais para a melhora da sua alimentação, da qualidade da sua alimentação, né? Quando você chega, por exemplo, no terceiro trimestre, tá? Porque há uma fase mais sensível, né? É uma fase de rápido ganho de peso, então a tendência é as mulheres ganharem peso com mais velocidade, né? O bebê tende a crescer mais, né? Mulheres que têm mais tendência podem desenvolver diabetes estacional nessa fase. Então, é uma fase de mais atenção, digamos ali. Então, se a gente já trabalhou muita coisa até lá, fica muito mais fácil de chegar nessa fase final com muito mais tranquilidade. A gente também conversa sobre a amamentação. Então, é importante você ter um aconselhamento sobre a amamentação nessa fase final. Então, quem faz acompanhamento comigo ganha uma orientação, né? Um aconselhamento, tem um momento com uma consultora de amamentação para poder tirar essas dúvidas todas, essas orientações no final da gestação, tá bom? Então, isso é muito importante, tá bom, meninas? Esse acompanhamento gradual, né, constante ao longo da gestação, ele é fundamental para você chegar até a última semana de gestação com peso saudável, um bebê saudável, sem riscos, né? Uma gestação tranquila e, obviamente, um pós-parto muito tranquilo também, tá bom? Porque você já vai ter sido direcionada para isso, tá? Você já vai estar muito mais tranquila, você não vai estar sozinha nesse caminho, você vai ter um acompanhamento, você vai ter uma parceria, tá bom? E com isso, o caminho vai ser muito mais leve, você vai ter um caminho muito mais tranquilo, você não vai desanimar, você não vai, né, se perder aí no meio do processo, se sentir literalmente sozinha. Não, você vai ter a ajuda de alguém ali ao seu lado, te apoiando, te incentivando, te ajudando nos momentos de dificuldade, tá bom? Você vai ter uma parceira ao longo de toda a sua gestação, tá bom? Então é isso, meninas. Quem gostou, quem quiser, enfim, né, conhecer um pouquinho melhor sobre esse acompanhamento, não tem problema, me manda direct que eu explico melhor, tá? Lá na minha bio do Instagram também tem o contato da clínica, enfim, né? Quem quiser fazer, enfim, fica à vontade, tá bom? Para tirar todas as dúvidas. E é isso, tá? Eu separei algumas dúvidas que eu recebi por direct e na caixinha de perguntas também, que eu abri mais cedo, tá? E também vou olhar algumas perguntas que eu vi que chegaram aqui no Instagram e no canal do YouTube, tá bom? Então, aí, se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? E se alguém tiver, enfim, né, como essa live vai ficar gravada, tanto aqui no YouTube quanto no canal, quanto aqui no perfil, se alguém tiver alguma dúvida, me manda pelo direct, tá? Mesmo que essa live, se você já esteja vendo essa live gravada,
que depois eu respondo, tá bom? Ou aqui embaixo nos comentários, tá? Então, vamos lá. Essas eu selecionei algumas, porque não ia dar tempo de responder todas, porque chegaram várias perguntas, tá? Mas eu selecionei algumas que eu considerei mais importantes, mais comuns, né? Que eu recebo tanto no consultório, como aqui no Instagram, enfim. Tá bom, meninas? Então, vamos lá. Estou com 22 semanas e só ganhei 2 quilos. É normal? O que acontece, isso é o menos comum de acontecer, mas acontece com certa frequência, tá? Então, assim, chegar na 22 semanas significa que você está na metade da gravidez, né? Então, assim, ganhar 2 quilos não é, como eu falei, o mais esperado, mas pode acontecer. O que a gente se baseia? Primeiro de tudo, como está o crescimento do seu bebê, né? Seu bebê está crescendo bem? Ele está saudável? Ele está dentro da curva bonitinho? Seu médico falou que está tudo bem? Então está tudo bem, entendeu? Você só ter ganho 2 quilos, tranquilo. Isso não é um problema, isso não é um risco, tá bom? Então fica tranquila. A gente, como eu falei, né? O ganho de peso, ele não deve ser um número que você tem que ficar na cabeça, tá bom? A gente vai avaliando muito essa curva de peso, entendendo o que acontece, tá bom? Para ver o que está acontecendo, né? Se você está ganhando pouco peso, está perder peso, a gente fica um pouquinho mais preocupado, porque perda de peso pode refletir em perda de peso do bebê, né? Agora, se você perde peso num primeiro momento, após ajuste, melhoria na sua alimentação, e o bebê continua crescendo saudável, tranquilo. Agora, se você perde peso e isso começa a refletir no crescimento do bebê, opa, o que está acontecendo, né? Temos que mexer em alguma coisa aí, tá bom? Então, por isso que a gente sempre avalia não só o peso de forma isolada, todos os parâmetros associados ao ganho de peso. Então, crescimento do bebê, né? E outras questões. Então, se você chegou com 22 semanas, só ganhou 2 quilos, seu bebê está crescendo plenamente saudável, pode botar sua cabeça tranquila no travesseiro que tá tudo bem, tá bom? Eu já engravidei gordinha, devo perder peso? Então, essa também é uma preocupação que muitas meninas fazem, principalmente, né, às vezes quem descobre a gravidez aí meio no supetão, chegou meio de surpresa, começou a tentar e nem deu tempo de perder peso antes de engravidar, achou que ia demorar mais, enfim, né, veio mais rápido do que esperado. A perda de peso, ela não é esperada na gestação, mas pode acontecer após, né, mudanças, ajustes na alimentação, tá? Mas se você engravida acima do peso, a gente não deve, não é um objetivo, não é algo que a gente faz, né, na gestação de fazer você perder peso, tá bom? Isso pode acontecer, mas não é o objetivo inicial. Como eu falei, quem começa, cadê o gráfico, né? Quem começa acima do peso na gestação, então se você começa aqui ou aqui, o ideal é que a gente te mantenha no seu gráfico, tá? Para quê? Para o seu bebê continuar crescendo bem, você não ter riscos, tá bom? Então, se você começou já com excesso de peso na gestação, jamais a gente, obviamente, não um processo no momento curto, dependendo de onde você começa. Então, se você começa aqui, pode ser que em algum momento, lá no finalzinho da gestação, você chegue aqui, tá? Mas se você já começa muito aqui, você não vai chegar no adequado, porque você estaria perdendo peso, tá bom? Então, esse não é o indicado, tá bom? O indicado é te manter na sua curva e ir acompanhando como é que está essa evolução de peso, tá? Evitar um peso muito excessivo, muito rápido, né, na gestação, tá bom? Mas não se preocupa, se você começa a gravidez com excesso de peso, mais gordinha, é super possível ter uma gestação tranquila, saudável, sem fator de risco para você e seu bebê, e até mesmo sem diabetes gestacional. Só precisa melhorar a alimentação, né? Na verdade, assim, ficar atento a algumas questões na alimentação para evitar esse risco, tá bom? Ganhei 3 quilos no último mês, estou com 25 semanas. Devo me preocupar? Então, 25 semanas já é quase finalzinho aí do segundo trimestre, né? Então, faltariam, né, matematicamente, aí 3 semanas para acabar um mês, né? Para acabar o último trimestre de gestação. Se você ganhou 3 quilos num mês, que é segundo trimestre, a gente precisa ficar atenta para ver o que aconteceu aí, tá bom? Lembrando que ganho muito rápido, né? Isso aí depende, tem que avaliar, né? Enfim, as questões, né? Mas, enfim, se você ganhar um peso muito rápido em pouco tempo, isso pode ser um fator de risco para o diabetes gestacional, né? Será que existe alguma coisa aí mais subclínica? Ou não, foi só alimentação, teve uma viagem no meio do caminho, enfim, né? Saiu da sua rotina, estava com mais dificuldade, disse que isso acontece muito, é tranquilo, não tem problema, depois volta para a rotina, a gente dilui isso ao longo do restante da gestação, tá bom? Não tem problema.
tá? Mas se você ganhou 3 quilos nesses últimos meses, é preciso identificar o que está acontecendo, tá? Então, se você, de repente, está com uma fome emocional aí presente, está muito ansiosa, está beliscando muito no meio do caminho, como é que está a qualidade dessa sua alimentação, tá? Por isso que o diário alimentar é muito importante, eu foco muito com isso nas minhas pacientes, por causa disso, porque é uma forma da gente conseguir ter esse retorno, esse feedback, né? Para poder ajustar, entender as dificuldades, né? O que está sendo de obstáculo para até mesmo poder ajudar, seja com ferramenta, material, conteúdo, enfim, né? A gente tenta de todos os jeitos ajudar a frear esse ganho de peso, tá? Mas se for uma mudança de rotina, tranquilo, só voltar para sua rotina que esse peso vai se diluindo ao longo da curva. Então, você vai subir um pouquinho, volta para o seu ganho de peso normal, tá bom? Então, acho que foi isso, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me chamar no direct, tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui, tá? Para mim foi muito bom estar aqui com vocês nessa horinha de segunda-feira, tá? Semana que vem a gente volta para tratar de um outro assunto bem legal também. E é isso, gente. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!